Continuação, doutor, vamos falar do quadril. Sim. Você quer ver uma coisa, Fátima? A fratura de quadril, ela é um problema de saúde pública. Por quê? O paciente idoso, ele é cheio de comorbidades. Se ele demora para ser operado, então vai aí a informação que a gente precisa ter noção, que é o que eu sempre cobro dos residentes no nosso serviço. Esse paciente idoso que tem uma fratura de quadril, o índice de mortalidade dele é alto. Ele precisa ser operado rapidamente. Por que, doutor? Porque ele tem uma série de comorbidades. O paciente idoso, Fátima, ele não combina com cama. Paciente idoso acamado, ele vai ter infecção de urina, ele vai começar a tossir, vai restringir a secreção pulmonar, ele vai desenvolver uma pneumonia. Esse paciente vai ter escara, entendeu? Então, tá vendo quanto que é difícil? Um problema vai gerando outro, e esse paciente vai ficar dias, semanas e mais de meses no hospital. E aí esses problemas vão vir. Infelizmente, já aconteceu casos de pacientes virem a óbito antes de ser realizada a cirurgia. Por quê? As complicações dos pacientes idosos é muito mais frequente, já que eles são cheios de comorbidade. Como eu falei, eles têm pressão alta, têm problema cardíaco, têm diabetes. São pacientes que já têm outras comorbidades que dificultam a mobilidade dele. Além disso, ele está com o quadril quebrado, essa imobilidade do idoso vai gerar um índice altíssimo de mortalidade. E tem uma coisa na ortopedia, tem uma frase que a gente fala sempre com os residentes, e aí fica para a população. No nosso livro de ortopedia, na primeira página, lá vem escrito: movimento é vida, vida é movimento. Entendi. Então, ou seja, um paciente idoso que não tem movimento, ele vai ficar acamado. Ficando acamado, todas essas comorbidades podem vir a acontecer. E às vezes o paciente não consegue ser operado porque veio a óbito por uma infecção que ele adquiriu pelo fato das comorbidades que ele tem e da demora, às vezes, de se realizar um procedimento cirúrgico. Entendeu? Mas, doutor, dentro da Constituição, a prioridade é do idoso e da criança. Existe pacientes que ficam até 8 meses no centro cirúrgico, até mais. Que já aconteceu, uma época eu até lhe acionei, ele pedi ajuda, o senhor rapidamente ajudou, mas a pessoa estava 8 meses à espera de uma cirurgia. E aí? É o que eu estou falando, é um problema de saúde pública. Então, assim, existe na lei isso aí que você falou. Como eu trabalho, tanto na rede particular quanto na rede pública, eu vejo os dois cenários. Na rede pública, devido à quantidade de pacientes que a gente recebe, Fátima, e olha que o Distrito Federal tem vários hospitais que atendem ortopedia, e todos estão capacitados para resolver todos os tipos de fratura, existe um grande problema, que a gente recebe uma grande população do entorno, então superlota ainda mais os nossos hospitais públicos, e tem aqueles pacientes que vêm de outros estados, vêm de Minas, que está aqui mais perto, vem do Goiás, que está aqui, vem da Bahia, vem de outros estados do Nordeste. Então, às vezes a gente passa visita nas nossas enfermarias e tem pacientes de outros estados, e a gente não pode negar o atendimento, certo? Então, isso vai causando uma superlotação, e por mais que a gente priorize o idoso e a criança, às vezes a gente não consegue operar em tempo hábil. E aí sempre tem alguns outros problemas que podem acontecer. Às vezes aquele idoso pegou uma infecção de urina, então a gente tem que tratar primeiro a infecção de urina dele. Às vezes ele pegou uma pneumonia, nós temos que tratar primeiro a pneumonia. Então, assim, está vendo a dificuldade, que é a complexidade que é tratar do paciente idoso? Então não é tão simples. Mas aí, doutor, tem uma coisa que você falou, tem um cara que vem da Bahia, o cara vem do Maranhão. Que dia a reguladora, que diz que tem que ser só do Estado, porque cada Estado recebe seu dinheiro. E aí? Fátima, esse seria o mundo ideal, esse seria o mundo perfeito. Mas infelizmente a gente não vive nesse mundo perfeito. E quando o paciente, como o SUS, Fátima, ele é nacional, ele é único. Isso aí? Ele é único.
O paciente ele tem o direito, de ser atendido independente do estado, de ser atendido. Agora, cabe às autoridades traçar um intercâmbio, né? Traçar uma forma de comunicação e até mesmo, de repente, de transferência desses pacientes para suas respectivas cidades. Mas isso é um trabalho bem difícil, bem árduo e às vezes até impossível, sabe? Mas saúde é garantia cidadão, está dentro da Constituição. E o SUS é nacional. Por se tratar de urgência e emergência, esse paciente ele vai ser atendido. Então, se ele chegar em qualquer hospital da rede, ele vai ser atendido. Doutor, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Olha, o senhor tem noção que o senhor está... Isso aqui, o senhor tem noção, isso é um ensinamento para... Sabe para quem? Já parou de gravar, né? Não, tô aqui gravando. Aí, ele tá doido para ir embora, gente. Não, que eu ia... Isso aconteceu? Não, doutor, isso aqui é sério. Isso aconteceu, o senhor está dando uma ajuda para o pai, para o irmão, para o tio, que tem um idoso dentro de casa. Até nos asilos. Esse cuidado, a prevenção. Finalize isso aí, arredondo isso aí para o povo. Dê uma... Então, Fátima, todos os pacientes que eu opero, né, eu costumo dar alta para os pacientes com uma carta, né, com um relatório médico dizendo que cirurgia foi realizada, qual o implante que a gente realizou, e no outro relatório eu vou dizer para esse paciente os cuidados que ele vai ter com a ferida, né, fazer o curativo direitinho, como que ele deve andar, como que ele deve realizar o curativo, quais medicações tomar e, obviamente, quais são os cuidados que ele deve tomar para não ter uma nova queda. Então, nós podemos, inclusive, fazer um folhetinho, tá? Com algumas dicas básicas dessas que eu te falei e distribuir para a população. Mas, de uma forma geral, o que eu acho que tem que ficar na cabeça dos filhos que têm os pais já velhinhos, né? Ou os netos, os sobrinhos que cuidam dos seus avós, dos seus tios mais velhinhos, eles têm que ter em mente o quê? A prevenção. Tudo aquilo que você suspeita que pode causar um dano, então vamos tentar eliminar. Então, tapete a gente vai tirar de dentro de casa. Degrau, não é interessante ter degrau dentro de casa. Faça uma rampa. Se tiver um degrau, faça uma rampa. Porque mesmo que seja um degrau pequeno, às vezes de 2 centímetros, uma soleira, o idoso vem, bate a ponta do chinelo e da sandália ali, vai tropeçar e vai cair. Então o ideal é não ter nenhum tipo de ressalto. Então faz um nivelamento, faz uma rampa. Se você tem um degrau maior em casa, passando de um ambiente para o outro, faça uma rampa para esse paciente, esse idoso vir subir a rampa. Precisamos convencer muitas vezes desse idoso não levantar de madrugada para ir ao banheiro. De repente coloca, né, a moda antiga, né, dos nossos avós, colocar lá um urinol, pinico. O pinico, entendeu? Mas se o paciente quiser ir ao banheiro, nós temos que traçar estratégias para que ele levante sem risco. Então, procurar um apoio para esse paciente, se não for com um andador, com uma muleta, com uma bengalinha. Então, conversar com esse paciente. Se o idoso ele tiver algum outro distúrbio, até mesmo mental, que ele não consiga entender e ele vai desobedecer, aí não vai ter jeito. Esse paciente vai precisar dormir alguém com ele dentro de casa, no quarto dele, para ficar vigiando se ele vai cair ou não. Por quê? A queda no paciente idoso, ela pode ser fatal. Entendeu? Então, como eu estava te dizendo, eu falei com você que o índice de mortalidade nos pacientes com fratura de fêmur, com fratura de quadril, é altíssimo. Supera 50%. Você tem noção disso? Após um ano, esse paciente tem 70% de chance de vir a falecer por conta de uma cirurgia de quadril. Então a gente precisa ter extremo cuidado nesses pacientes. Doutor, vamos ficar em aberto, para na próxima a gente falar um pouco da alimentação também, né?
Podemos. Da alimentação, que sei que a gente não vai atingir todo mundo.